Olá, bom dia, sétimo ano A. Estamos aqui de volta com a nossa aula número 2 de História. Sou a professora Catiúcia e a partir desta aula estaremos acompanhando o livro didático de vocês, tudo bem? Nesse primeiro capítulo nós vamos falar sobre os povos indígenas, seus saberes e técnicas. Na verdade, quando falamos em povos indígenas, às vezes vocês podem imaginar que são os índios, né, que ficam aqui no Brasil, mas nós temos povos indígenas pelo mundo todo. E hoje nós vamos falar sobre 3 grandes civilizações indígenas que já não existem mais, né, que já estão extintas, mas que deram origem aos povos hoje da América Central e América do Sul, uma parte da América do Sul. Então, nós vamos falar sobre os astecas, os maias e os incas, tá? Vamos lá. Então, nós começamos falando sobre os astecas. Então, os astecas, eles faziam parte dos mexicas, que estabeleceram na região do Vale do México por volta do século XIII. As lendas afirmam que os astecas migraram de uma região lendária chamada Aztlán, supostamente no norte e nordeste do México, até a região central do México, conduzidos por Huitzilopochtli, né, que é o nome de um deus asteca conhecido por possuir uma serpente de fogo. Nessa lenda, diz que esse deus levou os astecas até onde eles se firmaram e construíram a sua capital, que está aqui embaixo, nessa imagem, chamada Tenochtitlan, que foi construída em 1325. Prestem atenção, né? Essa foto é da capital e a gente pode ver o quão grande e evoluída era essa civilização asteca pelas suas construções e pelo que eles demonstravam de conhecimento arquitetônico e de engenharia, tanto para a agricultura como para as construções. Vamos continuar. Então, esse é o deus asteca, né, o Huitzilopochtli, que na lenda conduziu o povo asteca até onde eles firmaram e construíram a sua grande civilização. Os astecas construíram um grande império e eles tinham o domínio sobre muitos outros povos menores, tá? Dos quais eles cobravam impostos. Então, existiam outros povos indígenas também nessas regiões, só que eram menores e sem o grande poder que os astecas tinham. Eles ficavam, né, sob o domínio dos povos astecas e eles tinham que pagar impostos, né? Além disso, foram grandes construtores. Suas cidades eram impressionantes e em grandiosidade e em estratégias de engenharia. Então, a gente pode ver nessa imagem que tem aqui embaixo, né, uma das pirâmides dessa cidade central dos astecas, né, da sua capital, onde ficavam, né, o seu rei, o seu imperador e os sacerdotes e algumas pessoas que faziam parte da nobreza asteca. Depois, agora, o segundo povo do qual a gente vai falar, que também povoou toda essa cidade, toda essa região do México e parte da América do Sul, foram os maias. Eles foram uma civilização que eles falam pré-colombiana, que se desenvolveu na Mesoamérica. América Central, que é a América meso, quer dizer meio, né? Então, é a América que fica no meio, América Central. A partir de aproximadamente 1800 a.C., o auge da civilização maia é conhecido como o período clássico e aconteceu entre 250 depois de Cristo e 900 depois de Cristo. Então, se tem datado alguma coisa sobre a história maia,
em 1800 a.C. Mas o auge dessa civilização, o auge desse povo, quando eles foram maiores, né? Quando esse povo realmente teve força, foi entre o ano de 250 e 900 depois de Cristo. Nesse período, né, esse povo realizou um grande número de construções, as populações eram grandes, povoavam uma grande região, né? Então a gente tinha aí o auge da civilização maia, que durou esse tempo que a gente colocou aí para vocês. E os maias, eles ficaram extremamente assim conhecidos, né? Porque eles eram ótimos em astronomia, né? Eles foram um dos primeiros povos a começar o mapeamento do espaço, né? Pelas estrelas, se guiarem pelas estrelas, toda essa parte que fala sobre astronomia. Eles também que tiveram, assim, começaram a ter um pouco de noção sobre o posicionamento do Sol e a medição de tempo através disso, né? E também da matemática. Então, eles tinham bastante conhecimento assim, de ângulos e tal. No campo religioso, eles eram politeístas. Tanto os maias, os astecas e os incas eram politeístas. O que é isso? São povos que têm vários deuses, né? Como os egípcios, por exemplo. Eles têm vários deuses, um para cada função dentro da religião, né? Dentro do seu dia a dia, do que acontecia com eles. Então, para cada coisa, eles tinham um deus, né? Esses povos, eles praticavam sacrifício humano. Os maias, os astecas e os incas. Eles praticavam esses tipos de sacrifício de forma religiosa, né, para esses deuses que eles cultuavam. Então, olha lá, os maias desenvolveram-se na região, né, da Mesoamérica, localizada na América Central, e em regiões que hoje a gente conhece como México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Olha quantos lugares tinham a civilização maia, então, para a gente ter noção de quanto grande era essa civilização. A sociedade maia era hierarquizada e assim existiam diferentes grupos sociais. O maior grupo, como em qualquer outra sociedade, eram dos camponeses, né, os trabalhadores, aqueles que trabalhavam na agricultura, na construção, etc. Mas também eles tinham a nobreza, né, eles tinham o seu imperador e os nobres que acompanhavam, que faziam parte da família desse imperador, e o seu sacerdote, que era quem cuidava da religiosidade do povo maia. Essa é a cidade-estado, né? Cidade-estado, na divisão deles, é a capital, né, da civilização maia, que é Calakmul. E eu quero que vocês observem nessa imagem o quanto eles eram extremamente organizados, como suas construções eram perfeitamente colocadas, né? E o quanto a gente pode ver que existia de conhecimento nesses povos. Em terceiro lugar, brincando, gente, não é terceiro lugar não, o terceiro povo, né, a terceira civilização que nós iremos estudar são os Incas. Então, os Incas, eles ficaram ali na região andina, né, nos Andes. Então, os Andes pegam parte do Chile, parte da Argentina, Peru, né? É a parte aqui da América do Sul. Então, os Incas, eles ficaram mais na América do Sul do que na América Central, como os astecas e os maias, tudo bem? Então, esse povo que morava nos Andes, tem-se relatos históricos, né? Alguns historiadores, eles acreditam que já habitavam esses lugares há 4.500 anos antes de Cristo. Turma, para vocês terem noção, a gente está falando disso, assim, em comparação aos egípcios, né? A gente tem relatos de
de histórias do Egito, de coisas que foram encontradas de 4, 5 mil anos atrás. Então, para vocês terem noção, esse povo que habitava os Andes tem mais ou menos a mesma idade dos primeiros egípcios, só para a gente ter uma noção, 4.500 anos antes de Cristo. Se a gente for somar com mais 2021 anos que a gente tem, a gente está falando de mais de 6 mil anos atrás. Eles vieram antes dos Incas, né? Mas os Incas mesmo, a civilização conhecida como Inca, né? Ela vai chegar lá por 900 a 200 anos antes de Cristo. Então, mais perto um pouco, né, da nossa história. E eles eram chamados de Quechua, né? Dominavam a região de Cusco desde pelo menos o ano 1000. Porém, o auge mesmo da civilização inca vai acontecer no século XV, né, por volta de 1400, onde eles iniciaram o processo de centralização e conquista territorial. Então foi quando assim foi o boom mesmo do povo inca, né, dessa civilização. Então a gente está vendo aí que não é uma civilização assim tão antiga, né? Assim, a gente está falando aí de 1400 alguma coisa. Mas nós temos relatos desses povos, né, não os incas, mas os que antecederam eles, de 4.500 anos antes de Cristo. Isso é muito anos, muito. Então, o surgimento oficial do Império Inca aconteceu, segundo os historiadores, com o reinado do Sapa Inca, termo em Quechua para imperador. E o nome dele, Pachacuti, tá? Durante o seu reinado, os Incas iniciaram a conquista territorial da região andina, dos Andes, processo que foi continuado por outros imperadores incas. Os Incas conseguiram construir um império muito grande durante o governo do Pachacuti, né, o Sapa Inca, o imperador. Uma abrangência de mais de 4.000 quilômetros, né? Então, ali a gente está falando 4.000 quilômetros só nos Andes. Para a gente ter noção, é muita, muita coisa. Então, foi um povo, assim, não tão antigo quanto os demais, né? Quanto os Incas e os Maias e os Aztecas, mas foi um povo também, uma civilização que teve uma conquista territorial imensa também. Então, essa cidade de Machu Picchu, né, que até hoje as pessoas visitam para conhecer, que é uma cidade que foi construída no alto de uma montanha, fica nos Andes, né, fica aí no alto dos Andes, e os historiadores, né, mostram que é uma cidade extremamente estruturada, uma cidade que tinha agricultura numa altura imensa, que tinha captação de água, coisas que nós utilizamos até hoje. Então a gente está falando aí de grandes arquitetos, de grandes construtores, em todas essas 3 civilizações que nós estudamos no dia de hoje. A atividade de vocês. Então, vocês vão fazer um resumo das páginas do livro que está no anexo que eu estou mandando junto com o vídeo, né? E como vocês vão fazer esse resumo? O resumo vocês vão ler, né, as páginas dos livros e fique tranquilos que não é tanta coisa assim, porque tem muita imagem para vocês observarem também. E vocês vão anotando no caderno de vocês o que vocês acham que é interessante e que vai ajudar vocês a responderem as questões depois, tá? Que vão estar nas páginas que eu indiquei no anexo para vocês. Terminando, tá? Como que vai funcionar? Vocês vão responder apenas
como eu expliquei no anexo, as respostas no caderno. Não precisam copiar as perguntas. Coloquem apenas as respostas do jeito que eu coloquei no anexo para vocês. Eu até dei lá um exemplo, mostrei para vocês direitinho como que tem que ser feito. Assim que vocês responderem, vocês vão tirar uma foto e enviar para a professora, tá bom? Aguardo as devolutivas de vocês, tá? Porque são essas devolutivas que a gente conta como aula dada e como participação de vocês aqui, tá bom? Porque por enquanto a gente não vai ter a aula online, porque eu não sou a professora efetiva de vocês, tá bom? Eu sou a professora substituta. Mas atenção, alunos, prestem muita atenção. A foto, ela precisa ser legível, eu preciso conseguir ler as respostas de vocês para ir confirmando a participação. Junto com a foto, vocês vão enviar também o nome completo, a sala e a escola. Porque a professora aqui não dá aula só no Valadão, a gente dá aula também em outras escolas. Então, eu preciso saber de qual escola vocês estão enviando a atividade. Tudo bem? Uma boa semana de estudo para vocês. Até a nossa aula 3 na semana que vem. E agradeço, né, por estarem comigo assistindo o vídeo e participando com a devolutiva das atividades. Fiquem com Deus.